Oi gente, tudo bem? Então eu vou continuar nesse vídeo falando um pouquinho sobre a questão do vídeo anterior, né, de quando a gente sente assim que não tem, quando a gente está sem saída, né, não tenho saída, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, né, e aí por isso que eu estou na situação que eu estou hoje, eu não tenho outra opção, tá? Então no vídeo anterior eu falei bastante sobre isso, né, de as formas que a gente pode interpretar para que fique mais leve essa situação e também para que a gente entenda e ainda falei para vocês fazerem identificar, fazer uma lista, enfim, né, de um exercício para que identifique as possíveis saídas, sim, mesmo que vocês não optem por elas, né, mas para conseguirem identificar e enviar a informação para a mente de vocês, para o subconsciente, que tem outras opções sim, mas que neste momento vocês estão escolhendo ficar aonde estão. Isso também faz com que venha essa sensação e enviem a informação para o universo que vocês são responsáveis pela vida de vocês, né? Então não entreguem o poder do eu de vocês, da vida de vocês, na mão de outras pessoas. Então para isso existem outras maneiras de identificar. Por isso, se não assistiu o vídeo anterior, assiste lá primeiro, né, de quando a gente não tem saída, e depois assiste esse para poder entender melhor e fazer o passo a passo aqui. Então vamos lá, o que eu quis trazer nesse vídeo? Uma forma para com que vocês consigam encontrar uma resposta, né, eu já sei que eu tenho outras saídas, eu já sei que eu tenho outras opções, e agora o que eu faço, né? Enfim, a resposta que vocês quiserem, por que eu estou vivendo essa situação, o que eu tenho que fazer agora, para que lado eu tenho que ir, enfim, a resposta daquilo que vocês querem saber, daquilo que vocês querem entender, né? Que esteja acontecendo e que seja o melhor para vocês daqui para frente, tá? Então eu dividi essa atividade em 3 passos, são 3 passos simples de ser feito, porém tem que ser 3 passos feitos com muita entrega. Se não tiver entrega, não tem resultado. Se não tiver tentativas, não tem resultado. Se não tiver prática, não tem resultado. Então é algo que tem a possibilidade de ter resultado? Sim, com certeza, 100%. Porém tem que ter a entrega, né? Tem que ter a intenção, tem que ter a prática, tem que ter o insistir até conseguir. Entendido isso? Então vamos lá, eu vou botar aqui, né, os 3 passos para a gente encontrar uma resposta. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Eu tenho que identificar o problema. Qual é o meu problema? Né? Então, qual é a minha situação atual? Eu estou num relacionamento que eu não queria estar, tá chato, tá ruim, eu estou num emprego que eu não queria estar, eu estou com um corpo que eu não queria estar, eu estou com amizades que eu não queria ter. Qual é o teu problema? Né? Identifica a questão de saúde, seja lá qual for, questões financeiras. Qual é o teu problema? A primeira coisa que tem que ter bem claro é tu conseguir identificar o problema. Esse é o primeiro passo. Por quê? Por que esse é o primeiro passo? E esse é um passo muito importante. Porque se eu não souber para onde eu estou indo, se eu não souber o que não está bom, como é que eu vou conseguir olhar para alguma coisa para resolver? Para eu saber o que está acontecendo, eu preciso identificar ele primeiro. Eu preciso ter claro na minha mente, né, qual é esse problema, qual é essa situação que não está boa para mim. Minha vida inteira não está boa, nada está bom, não aguento mais, relacionamento está ruim, trabalho está ruim, saúde está ruim, está tudo ruim. Ok, pega uma coisa de cada vez. Né?
É possível que isso esteja acontecendo na tua vida, de nada estar bom? Sim, é possível, né? Mas, para que eu consiga resolver, para que eu consiga mudar, vai ter que pegar uma coisa de cada vez. E aí, por onde eu começo? Começa por aquilo que está pior, né? Então, pega aquilo que está pior, que está mais insuportável, e começa a olhar para isso. Por quê? Porque as coisas geralmente estão entrelaçadas, né? Então, pensa assim, a gente está sempre separando a nossa vida por áreas, né? A vida profissional, vida financeira, relacionamento, saúde, família, lazer, espiritualidade, enfim, a gente está sempre separando a nossa vida por áreas. Porém, nós somos um só. Eu não sou a Simone financeira, eu não sou a Simone saúde, eu não sou a Simone lazer, a Simone família, a Simone relacionamento, não. Eu sou a Simone. Né? Então, a gente tem esse costume de separar a nossa vida, e até para a gente poder ter mais orientação do que fazer, mas campo energético é um só. O campo energético ele vai estar sempre captando aquilo que tu está sentindo. Então, tu vai perceber que a hora que tu começar a mudar alguma coisa, escolhe a área que tu acha que está pior para te ter uma direção. E a hora que tu começar a olhar para essa área e mudar essa área, tu vai perceber que as outras áreas naturalmente começam assim, parece que ia melhorar, começam a ficar mais leve, começam a ficar mais... Tu começa a perceber que aquilo ali não era tão um problema assim, já começa a achar coisas boas, né? Então, escolhe aquilo que tu acredita que esteja pior, que o resto vai começar naturalmente a vir a melhorar, tá? Melhorar. Eu não estou dizendo que as coisas lá fora vão mudar, mas que o teu sentimento em relação a essas coisas vai mudar. O teu sentimento não vai mais ser tão pesado, não vai mais ter tanta dor, tanto sofrimento, né? Vai ser mais leve de viver. Então a primeira coisa é identificar qual é o problema. Aí, depois que identificou o problema, o segundo passo é tu formular, né, fazer uma pergunta. O que tu quer saber? Fazer uma pergunta. Essa pergunta, ela tem que ser bem específica. Ela tem que ser uma pergunta muito específica. Por quê? Nesse momento, a gente vai formular algo que vai fazer uma pergunta para questionar o nosso eu superior, a nossa centelha divina, Deus, o universo, seja lá como tu queira chamar, né? Então, a gente vai fazer uma pergunta para poder fazer esse questionamento e soltar. Então, por que tem que ser uma pergunta bem específica? Imagina assim que tu tá pesquisando alguma coisa no Google. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, se a gente não coloca ali bem específico o que a gente quer saber, vem qualquer coisa, né? E aí às vezes vem uma coisa que não era nada daquilo que a gente queria. Então, às vezes a gente pergunta alguma coisa sobre como fazer aí uma comida e vem informações nutricionais da fruta. Eu quero saber a receita, mas veio ali as informações nutricionais, onde é que foi plantado, de onde é que é. Não era nada disso que eu queria saber, eu só queria saber como é que se fazia ali um negócio X. Então sempre que a gente for, se baseiem desta forma. Formulem uma pergunta daquilo que vocês querem fazer, como se vocês estivessem fazendo uma pesquisa no Google. Quanto mais específico vocês forem, maior a probabilidade de vir uma resposta que vai ser útil para vocês. Maior a probabilidade de ser certeira a resposta, de vir algo que faça muito sentido já de cara.
tá? Então, identificou o problema, é relacionamento, ok. O que tu quer saber? O que não tá bom aí que tu precisa saber? Qual é a resposta que tu precisa encontrar? O porquê que tá assim, como fazer pra melhorar, como fazer pra me sentir melhor, o que eu posso fazer pra começar a mudar, pra dar meus primeiros passinhos aí pra depois eu voar, separar ou melhorar. O que? O que tu precisa saber? Essa pergunta tem que ser muito específica, tá? Imagina que tá perguntando ali no Google. Quanto mais específico for, melhor vai vir a resposta. E aí, qual é o terceiro passo? O que a gente vai fazer aqui no terceiro passo? Como é que eu vou fazer essa pergunta, né? Simplesmente fazer? Não. Aqui, quando tu for fazer a pergunta, reserva um momento para ti. Pode ser 5 minutos. Reserva um momento para ti. Senta sozinho, sozinha, em algum lugar onde tu consiga ter um silêncio, onde tu não seja interrompido. E senta e te dê esses 5 minutos. Tanto faz o horário, tem gente que coloca já impedimentos de tem que ser de manhã, tem que ser de noite, tem que ser de tarde, tem que ser meio-dia, de manhã eu não posso por causa disso, de tarde eu não posso por causa disso. Tanto faz, não importa o horário. Se tu quer resolver a tua situação, não importa, o horário é o de menos, tá? A única coisa que tem que acontecer aí é que são 5 minutos pelo menos em que tu não vai ser interrompida, é 5 minutos em que tu vai conseguir fazer essa atividade e focar em ti. E aí vai sentar lá, também não tem ritual nenhum, tá? Pega uma cadeira, senta no chão, senta na cama, de manhã cedo, de noite, de madrugada, acordei de madrugada, vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e vou me sentar na sala sozinho, vou ir pro banheiro e vou fazer. Não interessa, não tem ritual. Não tem ritual. Tu só vai sentar contigo mesmo. Vai lá, fecha os olhos, respira fundo, relaxa. Divide aí como a atividade em 5 minutos e tenta programar o primeiro minuto para ir esvaziando a mente, para ir relaxando, focando na respiração. Vai respirando fundo, respira fundo umas 3 vezes, né? Vai relaxando, vai esvaziando a tua mente. Esvaziou a mente, faz a tua pergunta no presente. O que eu tenho que fazer para... Por que eu estou nessa situação, nesse relacionamento, enfim. Faz a tua pergunta no presente. Eu, por que eu, como eu, o que eu faço, né? Então, faz a tua pergunta no presente, sempre no presente e sempre te direcionando a ti mesma, a primeira pessoa, eu, tá? Sentou ali, identificou o problema, sentou ali, fez a pergunta, solta. Aqui é a coisa mais importante, tá? Então vai fazer a pergunta sentada, né, sentada, respirando e tudo mais. Fez a pergunta e só solta. Não fica tentando pensar em coisas racionais. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês aqui, ó? Solta e observa. Observar o quê? Solta e observa a primeira coisa que vier na cabeça. A primeira coisa que vier na cabeça. Fez a pergunta. Tá relaxada. Fez a pergunta. Observa qual é a primeira coisa que veio na tua cabeça. E aí, gente, não racionaliza. Não racionaliza, não julga, não coloca dúvida de que... mas será que é isso mesmo? Não, isso não tem nada a ver. Que viagem na minha cabeça, não tem nada a ver. Porque se começar a colocar dúvida e começar a deixar o racional, aí é a tua mente racional entrando no processo. É a tua mente racional não querendo
que tu tenha essa intuição, que tu tenha para talvez não te causar alguma dor, né, te protegendo de alguma forma. Então a mente ela vai atrapalhar mesmo, a mente racional ela vai atrapalhar mesmo. O que tu tem a fazer é deixar ela de lado, quieta aí, fica quieta, senta aí, que eu quero fazer esse exercício. Observa a primeira coisa que vier na tua cabeça e não racionaliza, não julga já de cara, né? Daqui a pouco vai vir alguma coisa em que tu vai te dar conta que tu estava recebendo aquilo que tu estava pedindo, e aí já vai vir assim, mas isso está sendo injusto, eu nunca vou aceitar isso porque ele que fez, ele que me bateu, ele que foi ruim, ele que fez isso. Aí foi tudo por água abaixo, né? Então percebe primeiro, observa, faz de conta que tu não é mais tu. Então faz de conta que tu é uma terceira pessoa observando o que está acontecendo, observando o que está vindo, sem julgamentos, e vai vendo aonde esse pensamento, aonde essa imaginação vai te levar. Vai vendo, principalmente, vai sentindo quais são as sensações que essa resposta está te causando. Vai percebendo, vai voltando, vai analisando, vai deixando vir. Quanto menos tu julgar e menos tu colocar dúvida de que será que é isso mesmo, será que está certo o exercício, será que não sei o que, será que isso, será que aquilo, quanto menos tu colocar isso, mais informações tu recebe. E aí depois tu vai juntando aquilo que faz sentido para ti. Então nesse primeiro momento não vai ser o momento de julgar. E talvez tu tenha que fazer isso várias vezes, dezenas de vezes, para que venha alguma coisa que faça sentido. Assim, se tu é uma pessoa em que tu já costuma fazer meditação, já trabalha com algum tipo de terapia, com cura, com desenvolvimento humano, com alguma coisa do tipo, talvez tu tenha mais facilidade, né? A tendência é que tenha mais facilidade para fazer isso. Agora, se é uma pessoa que está caindo de paraquedas aqui no sentido de que é a primeira vez, de paraquedas tu não está caindo, porque se tu está caindo nesse vídeo é porque é algo que tu precisa ouvir, é algo que tu precisa fazer. Então, mas se é a primeira vez que tu está ouvindo falar sobre isso, vai ter mais dificuldade sim, e isso é normal, isso é comum. Vai ter que fazer a atividade de repente várias vezes para conseguir chegar num resultado, para conseguir de fato identificar alguma coisa. E aí só depois que tu fizer várias vezes, que tiver coletado várias informações, aí sim tu vai fazer um julgamento apenas se é útil ou não é útil. Apenas isso. Se não é útil, começa de novo, reformula a pergunta e começa de novo. Assim como se eu estou ali no meio, me sentei, relaxei, fiz a pergunta e de cara já veio uma coisa que a minha mente já começou a se intrometer, respira fundo e começa de novo. Deixa para fazer no outro dia. Vai treinando a mente primeiro, silenciar então, vai treinando só a mente ali a ficar relaxada, vai fazendo uma meditação aí uns 5 minutinhos por dia, todos os dias, até sentir que já está que já consegue confiar mais na tua intuição, porque isso aqui nada mais é do que uma intuição que vai vir. E o que são as intuições? São as coisas que estão registradas lá no nosso subconsciente, que deveriam estar acontecendo, são as informações não corretas. Eu não gosto de usar essa palavra, que é o que vem de intuição é o que está correto, mas que é aquilo que de fato vai fazer algum sentido, que vai ser útil, né, para mim. Não significa que a minha vida naquela situação que eu estou buscando a resposta vai virar uma coisa maravilhosa, né? Não significa isso, mas significa que daqui a pouco vai me abrir uma lâmpada, vai me acender uma lâmpada, me abrir uma porta para eu identificar o caminho que eu tenho que seguir, mesmo que seja um caminho totalmente ao contrário, mas enquanto eu estou imersa aqui no problema, eu não consigo enxergar que existe uma porta aqui do meu lado, que é só eu abrir a porta e sair. Percebem isso? Então só façam esse julgamento
de ser útil ou não ser útil. Se é algo que acham que não consegue achar ainda a utilidade, faz de novo. Faz de novo. Podem ter certeza que as pessoas que encontram grandes saídas, que encontram grandes respostas na sua vida, buscam a resposta lá dentro de si, dentro do seu subconsciente, dentro do seu coração. E o único caminho que eu conheço é fazendo esse exercício, é fazendo esse tipo de exercício. Não estou dizendo o meu exercício, mas esse tipo de prática, né, de percepção, de se olhar, de se perceber, de se sentir, de questionar e esperar vir a resposta. Assim como pode ser que a resposta não venha na hora, mas daqui a pouco vai vir de alguma outra forma e tu vai perceber que era a resposta que tu estava procurando. Um filme, uma música, alguém, né, vindo e te falando alguma coisa. E quando essas coisas acontecerem, quando a gente estiver esperando por esse momento também da resposta, não colocar essa expectativa e essa ansiedade. Se tiver um pingo de ansiedade, acabou, não recebe mais nada. É assim que funciona. Então, é não colocar essa ansiedade, não ficar achando que tá, agora eu vou ver, aquela porta está se abrindo, deixa eu ver se aquela porta tem algum recado pra mim, deixa eu ver. Não vai adiantar nada fazer isso. Né? Fez a pergunta, não conseguiu nada que fizesse sentido naquela hora ali ou que não tenha ficado claro, porque às vezes vai vir alguma informação abstrata. O que é, né? O que é a informação abstrata? Vai vir alguma coisa em que tu vai precisar de mais alguma pecinha para montar o teu quebra-cabeça. Pode ser que só o que vier aqui na hora da atividade não seja suficiente. Então, mas terminou aqui, terminou, fez os 5 minutos, o que veio anota, o que não veio anota o que não veio esquece, solta, vai assistir um filme, vai fazer outras coisas, vai fazer qualquer outra coisa, qualquer coisa serve, mas não fica botando ansiedade e não fica botando expectativa de que já vai vir uma resposta agora, porque daqui a pouco tu não está nem preparado ainda para receber a resposta. Isso é um processo de crescimento. Às vezes vai demorar um pouco, mas ela vem. E quanto mais fé tu colocar, quanto mais tu praticar, mais rápido ela vem. Então solta isso, vai fazer outras coisas, no outro dia faz de novo, formula melhor de repente a pergunta, faz de outra forma a pergunta, até as coisas irem se encaixando, até as coisas irem até tu ir montando o teu quebra-cabeça, tá? E aí como é que eu sei também que o que está vindo não é coisa da minha cabeça, não é o meu racional, é quando a gente faz uma pergunta e começa a vir coisas, entra na tua imaginação, a imaginação é uma grande chave para abrir portas. A imaginação é uma grande chave para abrir portas. Anotem isso. Então, quando começar a vir nas tuas coisas, vai deixando a imaginação fluir. E como é que eu sei que não foi coisa da minha cabeça? Quando tu perceber que tu não tá mais, que aquela imaginação está sendo natural. Quando tu te der conta que tu não tá, como se tu não tivesse mais, tu está imaginando sem perceber que está imaginando. Entende? A coisa está fluindo de uma maneira que tu já nem percebe, nem percebi mais, não estou mais percebendo, tá só fluindo, deixa fluir. Quando eu não me dou conta mais que eu tô naquele processo de imaginação, é porque realmente aquilo está saindo do coração, da intuição, do subconsciente, e tudo mais. Então só deixa vir. E vai dando corda para tua imaginação. Se aparecer uma porta, abra a porta, vai ver o que eu tenho que fazer, Esses tempos teve um cliente que disse que imaginou e viu uma porta e ficou parado. Gente, a porta é feita para quê? Para abrir. Não é? Porta é feita para abrir.
para abrir ou para fechar. Mas se eu estou enxergando uma porta e eu estou enxergando uma porta fechada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e abrir para ver o que tem do outro lado. Então vai lá e abre a porta. Abre a porta e vê o que tem do outro lado. Sem criar expectativa. Ah, eu queria que tivesse do outro lado tal coisa. Não, simplesmente deixa rolar. E se nesse processo de deixa rolar, quando tu vê, passou meia hora, perfeito! Perfeito, tu entendeu como é que funciona. E aí tu já sabe que tu consegue ter qualquer resposta que tu quiser na tua vida. Então só vai. Só deixa a coisa fluir. Tá? Então, basicamente é esse o processo. Identifica o teu problema. Escolhe uma área. Faz para uma área hoje, faz, até tu começar a perceber que tá vindo respostas úteis, que tá vindo coisas que tá modificando, que tá vindo coisas que tá sendo bom. Depois que tu fizer para essa área, daí tu começa a fazer outras. Mas identificou a tua área, faz uma pergunta, formula uma pergunta, o que tu quer saber? Uma pergunta como se estivesse fazendo uma pesquisa no Google. Tem que ser específica a pergunta, quanto mais específica, melhor a resposta. Senão vai vir qualquer coisa. Né? Se fez a pergunta de qualquer jeito e veio qualquer coisa e identificou ali que não era isso, que deveria ter feito a pergunta de outra forma, já começa de novo. Isso não tem limite. Né? A gente receber informações do universo, né, do nosso subconsciente, enfim, não tem limite. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser. E quanto mais eu fizer, mais expandida fica a minha consciência. Mais eu conheço sobre mim. Então fez a pergunta bem específica, solta e observa a primeira coisa que vier na tua cabeça. E a primeira coisa que vier na tua cabeça vai dando asas para tua imaginação. Vai dando asas para tua imaginação, vai percebendo o que tu tá sentindo, vai percebendo se tá aparecendo coisas, né, portas, enfim, coisas que devem ser... É ativo, o processo é um processo ativo, né? Não fiquem esperando cair as coisas do céu. Começou a vir, entrem na imaginação e deixem a imaginação fluir. Como é que eu vou saber se eu estava viajando na maionese ou não? Quando eu identificar que aquilo foi útil para mim. Encontrei uma resposta aqui, olha só, eu achava isso porque eu tinha essa percepção, essa crença, enfim, essa maneira de ver a coisa. E aí se eu ver agora dessa outra forma, se torna tudo mais leve, tudo mais claro, né? Eu posso seguir por aqui, eu posso seguir por ali. É dessa forma que funciona. Né? E aí a gente consegue ter aí uma vida mais leve, mais alegre, sempre que a gente olha pra gente. E sempre que a gente olha pra gente, eu vou estar entendendo mais sobre o amor. E sempre que eu entendo mais sobre o amor, eu consigo doar mais amor também. Porque aí eu consigo também entender que as outras pessoas, todas, todo mundo é igual a mim em todos os sentidos. Todo mundo tem seus medos. A gente acha que a gente nunca faria coisas que fulano fez, que ciclano fez, que o Beltrano fez. Mas é que por trás dessas coisas que as pessoas fazem e a gente julga, existe um medo, por isso que elas fazem. E a gente? Quanta coisa a gente deixa de fazer na nossa vida, ou faz e se arrepende, porque tem um medo ali atrás. O medo de ser julgado, o medo de não ser aceita, o medo de não ser ouvida, o medo de não ser adequado, o medo de não ser... Sempre existe um medo. Certo, pessoal? Pratique esse exercício e depois me contem nos comentários como é que tá sendo pra vocês, se tiverem alguma dúvida também. Beijos e até o próximo vídeo.